Salut à tous, bienvenue! Hoje eu quero ver com você como falar, como usar o tempo verbal passado em francês. Eu já adianto que, de alguma forma, ele é mais difícil do que o nosso em português, digamos assim, mas ao mesmo tempo é bem mais fácil. Fica comigo que você já vai entender por que e como isso pode ser verdade. Então, quando eu falo de tempo verbal passado em francês, eu estou me referindo diretamente a um tempo que é chamado, mesmo você que está começando agora vai entender porque o nome é bem claro e bem sugestivo, que é o passé composé. Sim, passado composto, que basicamente é um passado composto de um auxiliar e de um verbo no tempo verbal passado particípio. Calma que eu já vou chegar lá e vou falar em mais detalhes isso. Mas antes disso, vamos ver rapidinho em quais circunstâncias o passé composé vai ser utilizado. Eu já adianto que é o tempo verbal mais usado em francês, ok? Agora, em quais circunstâncias ele é usado? Em duas, basicamente. Para falar de ações concluídas e para falar de eventos pontuais que ocorreram em um tempo, que já se passou. Evidentemente. E aqui eu abro um parênteses, caso você fale inglês, entenda bem a dinâmica ali do Present Perfect. É basicamente a mesma ideia em termos de estrutura, se não idêntico, é quase idêntico, mas em termos práticos não, tá? Então desliga um pouquinho esse entendimento, ou melhor dizendo, desliga o entendimento do Present Perfect, você que fala inglês, que é aluno de inglês também, e porque aqui é um pouquinho diferente, tá? Você vai precisar pensar de outra maneira, raciocinar de outra forma aqui para poder absorver melhor o passé composé e suas respectivas utilizações práticas, né? Que, como eu já disse, é super frequente, acontece todo o tempo. Qualquer frase simples aí que indique uma situação passada, bom, lá estará o passé composé. Hier, j'ai étudié. Ontem eu estudei. Então isso é um exemplo bem claro e prático, né, do que a gente quer dizer com tempo passado, caso não tenha ficado claro até esse momento nesse vídeo, né? Mas vamos falar da estrutura. A estrutura, basicamente, como eu falei já, se você fala inglês você sabe do Present Perfect, é a mesma, que é um sujeito, um auxiliar e o verbo conjugado no tempo verbal passado particípio, como eu já disse anteriormente, tá? Mas falando então de auxiliar, quais serão esses auxiliares? Sim, quais serão? É mais de um. Na verdade, são dois. O verbo avoir, como em j'ai étudié, que a gente acabou de ver, j'ai parlé, e o verbo être, sim, ser e estar. A gente já tem aula sobre esse verbo aqui no canal. Vou deixar em algum lugar aqui linkado para você ir para lá, caso você não tenha visto ainda. Por exemplo, no caso do verbo être, je suis allé, elle est née. Então vamos começar com a diferença entre os dois auxiliares, né? Começando pelo verbo avoir, que eu não falei, mas falo agora, é o verbo ter, que é usado na maioria das vezes, tá? Esse é o auxiliar mais comum para você montar uma frase no passé composé. E do outro lado, o verbo être, que eu já falei, que é o verbo ser e estar, e é mais fácil explicar a utilização dele, uma vez que ele é usado em menor frequência, né? Acho que na minoria dos casos ali a gente usa o verbo être como auxiliar para fazer o passé composé, né? Então, quando que a gente usa o être, então? Né? E daí todas as demais situações pode usar o avoir mesmo, né? Como auxiliar. Então, o être é usado com verbos de movimento, verbos como aller, ir, venir, vir, arriver, chegar e assim por diante. Ou verbos reflexivos, que refletem a ação do sujeito em si mesmo, como se laver, se réveiller, né, se lavar, se despertar, se levantar. Então, nesse tipo de situação, a gente usa o verbo être como o verbo auxiliar do passado composé, passé composé. Beleza? Nas demais situações, j'ai mangé, eu comi, elle a fini, ela terminou. Então, situações que não implicam movimento e também não implicam um ato reflexivo no sentido da ação voltar para o próprio sujeito. Beleza? Agora falando do passado particípio. Passado particípio, caso você não se lembre devido ao gramatiquês que eu estou usando aqui, é basicamente a forma do verbo que a gente usa como adjetivo. Por exemplo, o verbo falar, eu tenho falado. Falado é a forma passado particípio do verbo falar. Isso em português, é claro, né?
a essência é a mesma, tá? Então isso é um passado particípio. Ser, sido, falar, falado, dizer, dito e assim por diante. Agora, dentro da essência de passado particípio, acontece no francês o que acontece em todas as outras línguas, que é a gente tem um passado particípio padrão, né, que é um regular, tem uma regularidade, segue uma regra que eu vou falar agora, e os que não seguem, né, são os irregulares. Os regulares, para ir direto ao ponto, vão ficar da seguinte maneira. Existem, como você vai lembrar, três categorias de verbo em francês, e eu falo isso numa das aulas também, que eu deixo linkado aqui no canal, né? Os terminados em ER, E, que vão virar E com acento, como você está vendo aqui na tela, né? Parler, parler. Olha que na pronúncia não tem diferença nenhuma, né? Isso é interessante. Esse é um ponto interessante da fonética da língua francesa, né? Os verbos terminados em IR, ir, né? Que vão na forma passado particípio terminar apenas com o I sem acento nenhum, né? Finir, fini. Novamente, a pronúncia é a mesma. E os verbos terminados com RE, como o verbo vendre, vender, que vão, por sua vez, ter o passado particípio na forma U, que daí vai ter o U do francês, né? O biquinho. Vendre vira vendi. Vendre, vendi. Então, esses são os regulares, tá? Então, pode seguir essa regra e aplicá-la para a maioria dos verbos em francês e vai funcionar sempre. Com relação aos irregulares, o que eu posso dizer você vai precisar memorizá-los. E por isso eu estou deixando uma tabela aqui na tela, para você printar, enfim, salvar da maneira que achar melhor. E não tem outra opção a não ser memorizá-los. Agora, para finalizar aqui explicando por que eu disse e acredito que a forma passada do francês é mais fácil em essência que a forma passada do português, é porque justamente nós não temos esse passado composto, né? Ou, melhor dizendo, temos, mas não usamos dessa forma, né? Quando eu falo, eu tenho feito, a ideia é outra, né? Em francês, não. Em francês, eu tenho feito é quando a gente quer dizer eu fiz, basicamente, né? Então, por que é mais fácil? Porque, veja, em português, assim como, enfim, em espanhol, qualquer outra língua, pra gente usar o passado pretérito perfeito, né? Eu fiz, eu falei, ele disse, nós dissemos, a gente precisa memorizar toda uma cadeia de pronomes, né? Eu, você, ele, nós. Isso se não for colocar um vós no meio também, né? Mas tem toda essa dinâmica, né? Você precisa memorizar. Ao passo que se a gente fala do passado particípio, cada verbo tem apenas um. Né? Claro, alguns tem mais, mas são exceções daí, né? Via de regra, cada verbo, assim como em português, assim como em espanhol, assim como em inglês e é óbvio em francês, via de regra, cada verbo vai ter apenas uma forma. E é apenas essa que você vai precisar memorizar, na verdade, se ele estiver dentro da categoria de passado irregular. Porque se for na categoria de passado regular, você não precisa nem memorizar. É só aprender esse truquezinho aqui, essa tabelinha que eu coloquei aqui do passado particípio dos verbos regulares e ser feliz. Agora, caso você esteja se perguntando, mas o francês não tem um tempo verbal igual do português, o passado pretérito o pretérito perfeito, perdão, que eu chamo de passado simples nas minhas aulas, como eu falei, eu fiz, ele foi, nós fizemos, etc. Claro que tem. Mas daí eu vou deixar para uma próxima aula, porque apesar de ser super legal, né, o tema, mas é um tempo verbal um pouco menos utilizado e eu realmente acredito que você precisa focar nesse momento como aluno, como estudante, principalmente se você está começando agora, naquilo que realmente você vai mais utilizar aí no dia a dia. Beleza? E é isso por esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir, deixar um comentário aqui, alguma dica pra gente, crítica, enfim, sempre com respeito, é sempre bem-vinda, né? Então, não esquece de compartilhar se você gostou, com alguém que você acha que vai se beneficiar com o conteúdo desse vídeo. E a gente se vê, é claro, aqui mesmo nesse canal, no próximo vídeo. Au revoir! Tchau!